onde você vai estar daqui a 100 anos. Antes da gente entrar propriamente no assunto, eu gostaria de deixar 4 fundamentos para que você entenda o que nós vamos tratar aqui. Tudo o que nós vamos ver não está fundamentado ou baseado, na minha opinião, ou a religião A ou B dizem. Não interessa a minha opinião. Não interessa o que qualquer religião diga. Tudo que nós vamos tratar aqui é Deus falando pela sua palavra. E a sua palavra é a Bíblia. De onde você tira isso? Quem disse que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela mesma diz isso. Há uma infinidade de evidências em toda a história. Mas ainda que se apresentassem todas essas evidências, nenhuma delas pode convencer quem quer que seja. Por isso que nós pedimos ao Espírito que fale. Mas como nós nos baseamos na palavra, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz porque nós nos baseamos e nos fundamentamos só na palavra. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é, de Gênesis a Apocalipse. Do início ao fim, ela é inspirada, ela é dirigida, guiada, ordenada pelo Deus que criou todas as coisas. Esse Deus não erra, ele não se contradiz, ele jamais vai se equivocar. Ele não mente. E o que ele escreveu é útil para o ensino, para educar. Por isso que nós lemos a Bíblia, porque Deus fala por meio da Bíblia. Ela é para repreensão, porque quando eu vejo o que a palavra de Deus diz, e eu estou errado, ela me repreende. Eu posso ou não receber a repreensão, mas a função dela é repreender-nos. Ela também nos corrige, não somente repreende, mas ela nos capacita a corrigirmos o nosso procedimento, não ela em si, mas ela, o Espírito Santo que inspirou essa palavra. E ela serve para nos instruir na justiça. O que é na justiça? É na maneira como nós devemos andar, que glorifica a Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus. E aí eu já ouvi algumas vezes, mas tem um monte de interpretações sobre a Bíblia. E é verdade. Assim como tem um monte de igrejas, de religiões, inúmeros pastores, padres, bispos, cardeais, apóstolos. Existem também inúmeros médicos, advogados, políticos, engenheiros. Existem conhecedores de diversas áreas. É verdade que existe, mas é verdade que nem todo médico, advogado, político ou engenheiro diz a verdade. É verdade que nem todo pastor, padre, bispo, cardeal ou apóstolo diz a verdade. É verdade que nem toda igreja, religião diz a verdade. E é verdade também que nem toda interpretação é a verdade. E se eu e você confiarmos em médicos, advogados, políticos, engenheiros, pastores, padres, bispos, cardeais, apóstolos, igrejas, religiões, interpretações que mentem, nós estaremos sendo enganados e nós somos totalmente responsáveis por isso. Agora você não precisa se preocupar, porque os textos que nós vamos ler aqui, eles não dão margem para mais de uma interpretação. Nós sabemos que a Bíblia não oferece todas as respostas.
Tudo que eu e você gostaríamos de saber, ela não oferece. Mas o que eu e você precisamos saber, ela mostra de maneira absolutamente clara. Não há dúvida. A Bíblia mostra de maneira clara quem eu e você somos. Por que o mundo está como está? Quem é Deus? O que Deus fez? O que vai acontecer com esse mundo? O que vai acontecer comigo e com você daqui 100 anos? Além de tudo, ela é exclusiva e radical em suas respostas a essas questões. Ela é intolerante, digamos assim, um termo que está em voga hoje. A Bíblia é absolutamente intolerante, porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, nem com líder, nem com religião, com quem quer que seja. Nós podemos achar que ela é intolerante. De acordo com a Bíblia, por exemplo, os cristãos, eles só podem recorrer a uma fonte, que é ela mesma. Não é Jesus? É Jesus. Qual Jesus? O Jesus da Bíblia. Como é que eu sei que o Jesus que é dito ali é o Jesus verdadeiro? De acordo com a palavra dele. E eu e você só temos uma fonte segura, a palavra de Deus, mais nada. Nenhum líder, nenhuma religião pode te dar a você e dar a mim qualquer segurança. Só a inspirada palavra. Por que só a inspirada? Porque Deus fala pela sua palavra. Outra verdade é que ela afirma que eu e você somos criados por Deus. E aí, diante de que nós temos tratado, nós estamos estudando Gênesis, a teoria da evolução é uma mentira, não existe isso. Ela afirma que esse Deus descrito nela mesmo é único, só existe um Deus. Não há milhões de deuses como algumas religiões defendem. O islamismo não prega o mesmo Deus da palavra de Deus. O Deus do islamismo não existe. Não há outros deuses. E quando a Bíblia usa a expressão deuses, ela não está dizendo que eles são deuses. Não há nenhum Deus além do Deus da Escritura. Não há também nem amor, nem relacionamento, de acordo com a Bíblia, nem casamento homossexual. Não há amor, não há relacionamento, nem casamento. Nenhuma dessas palavras pode ser atribuída a pecado, seja ele qual pecado que for. A Bíblia diz isso, por isso ela é radical, ela é exclusiva. E a exclusividade ou intolerância do que nós vamos ver não são, portanto, nossas, mas dela mesma. O segundo ponto é que eu não posso convencer você, ainda que da minha forma de falar eu tente expressar isso. Por que eu não posso? Porque 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que o texto está dizendo? Que o homem natural, todos nós, eu e você quando nascemos, a Larissa e o Luca nasceram naturais. Eles nasceram em pecado, propensos ao pecado, por mais lindos que eles sejam. A gente pode dar uma boa maquiada. Por isso que eles precisam do Espírito para entender as coisas do Espírito. O homem natural, eu posso passar o dia inteiro tentando convencer você, se você não crê em Cristo, e eu jamais vou conseguir, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, precisa que o Espírito Santo venha e abra o nosso entendimento para podermos... E aí quando ele faz isso, ninguém mais tira essa certeza. O Deus da Bíblia é o Deus que criou eu e que criou você. E ainda que talvez você o negue, o ignore, discorde dele, viva como se ele não existisse, não importa. Não tem a menor importância. E eu não conheço todos que estão aqui, mas eu tenho coloquei aqui em caixa alta, em negrito, para eu poder dizer, eu tenho uma certeza absoluta de que você sabe que Deus existe.
E de que se você sabe que Deus existe, você sabe que daqui 100 anos você vai ter que prestar conta para Ele da sua vida. O terceiro fundamento é que você é responsável. Ah, eu fui enganado na religião tal. Ah, eu tenho tanta pena daquelas pessoas, elas estão sendo enganadas naquela religião lá onde aquele bispo, não é pejorativo o bispo, né? Aquele bispo está enganando aquelas pessoas. A gente diz isso porque nós não conhecemos a palavra de Deus, porque quando nós ouvimos mentiras e nós queremos continuar ouvindo essas mentiras, é porque nós queremos. Não tem esse negócio de ser enganado. Quando nós somos confrontados com a verdade, acabou o engano. Acabou a possibilidade do engano. Se eu continuar no engano é porque eu quero. Você é responsável. Jesus disse isso quando ele falou dele. Em João capítulo 12, versículo 48, Jesus veio falar dele. E ele veio falar especialmente para religiosos, o primeiro grupo. E interessante que os primeiros a rejeitarem Jesus foram os mais religiosos de sua época. E Jesus disse: quem me rejeita, é Jesus que está dizendo isso, e não recebe as minhas palavras. Quais palavras? Toda a escritura é inspirada por Deus, Jesus é Deus, a palavra dele. Já tem quem o julgue. Quem julga? Deus, Ele mesmo. A Bíblia diz que há um grande trono branco e que todo ser humano que já pisou sobre a face da terra vai estar diante de Jesus. Já tem quem o julgue. Quem julga? Por meio como Deus julga. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Eu falo a verdade, eu falo de mim, vocês não querem, vocês são responsáveis. Em 1 Tessalonicenses, o verdadeiro apóstolo Paulo, verdadeiro apóstolo de verdade, escreve sobre o fim de todas as coisas. E lá ele descreve, ele fala do anticristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele fala do anticristo e da manifestação do anticristo, um líder que vai vir e que vai enganar inclusive muita gente na igreja, na chamada igreja evangélica. Ele vai fazer sinais e prodígios da mentira. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito, diz por que aquelas pessoas são enganadas. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 10 a 12, diz assim: porquanto esses que vão ser enganados, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, por essa razão Deus lhe envia um poder sedutor, ou a operação do erro na sua versão talvez, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Paulo está dizendo que por eles rejeitarem a verdade, Deus, o próprio Deus, vocês querem a mentira, então eu vou usar esse líder falso e trazer a mentira, porque é isso que vocês querem. Eles rejeitaram. Eles, e eu e você podemos fazer isso. Não abertamente. O quarto ponto é que só podemos crer pela palavra. Por isso que nós temos que citar a palavra. Por isso que nós temos que apresentar a Escritura, porque o Espírito Santo fala pela palavra que ele inspirou, e não por conjecturas humanas, não por argumentação, por mais eloquente que ela possa ser. É só a palavra de Deus. Nós temos aprendido aqui que a melhor maneira de nós estudarmos a Escritura é verso a verso, onde Deus fala. Deixa Deus falar. E Romanos, que está lá na entrada da comunidade, Romanos 10, capítulo 17, diz isso que nós estamos colocando aqui no quarto ponto. Nós só podemos crer pela Bíblia, por quê?
Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, ou na original vem pelo ouvir pela pregação de Cristo. Deus é o autor, Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele é quem gera fé, ninguém nasce com fé. Fé não se desenvolve, o homem natural não tem essa capacidade. Precisa vir o Espírito gerar fé. Como o Espírito gera fé? Por meio da palavra dele. Por isso que nós anunciamos e precisamos anunciar Cristo, porque é o meio pelo qual Deus, na sua soberania, estabeleceu o que fosse. E a gente volta para a pergunta, então, isso aqui é só a introdução. A gente volta para a pergunta título. Onde eu e você vamos estar daqui a 100 anos? E eu fiz uma pesquisa. Essa mulher, Jerley Talley, tem 115 anos de idade. A pessoa mais velha do mundo hoje. E se correr tudo muito bem, pode ser que algumas das crianças que estão no Ministério Infantil, possam, de repente, chegar nos 115. Mas tem que correr muito bem mesmo. A Bíblia diz que a nossa vida ela é como um sopro, ainda que alguns vivam 115. Interessante que a palavra de Deus diz que o limite é 120 e não se tem registro de alguém que tenha vivido mais tempo recentemente. Até o dilúvio vivia-se mais tempo. Depois Deus estabeleceu 120. E nesse texto de Salmo 90, 10, fala daqueles que já passaram um pouco e que já estão num processo que faz parte dessa vida aqui. Salmo 90, 10 diz: os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. É verdade que com o avanço da medicina tem-se conseguido prorrogar um pouco mais. Mas essa verdade ainda continua. Depois dos 70, 80, algumas dificuldades vão surgindo. Canseira e enfado. E para alguém chegar cansado aos 100 anos no Brasil é bem difícil. Aqui tem o gráfico da expectativa de vida hoje. É de 73 anos a média. Em 2010, a população do Brasil era 191 milhões. Desses 191 milhões, 0,01 chegou a mais de 100 anos. Então, eu e você chegarmos a 100 anos é bastante difícil. Assim, sendo bem realista, não pessimista, é bem provável que eu e você não vamos estar aqui se nada ocorrer no percurso. E eu e você conhecemos muitas pessoas que foram bem antes. Bom, mas e daí? O que isso tem a ver? Para a resposta, onde você vai estar daqui 100 anos, são, em essência, apresentadas 3 alternativas. A primeira, esse é o meu companheiro de vários estudos, chama-se Richard Dawkins. Ele é adorado por muitos jovens hoje, ele é um ateu. Para ele é fácil, quando foi perguntado o que acontece depois da morte, e ele rindo disse: alguns são enterrados, outros são cremados. Não, mas o que acontece depois? O jogo acabou. Acaba na morte. Para alguns da ciência, acaba na morte. A segunda alternativa são as religiões, e aí varia, mas varia bastante. Existem, pelo menos oficialmente, mais de 4.200 religiões. E aí tem alternativas, reencarnação, purgatório, vida latente da alma, vida em outro planeta,
outra dimensão. As possibilidades para a religião, para o que vai acontecer comigo, com você, daqui 100 anos, variam bastante. O que é interessante é que apesar das alternativas variarem, toda religião, 100% de todas as religiões, elas dizem assim: o que vai acontecer, se é bom ou ruim, depende do que eu e você fazemos nessa vida aqui. Depende de como eu e você vivemos. E alguns de vocês podem estar pensando, é verdade. Mas não é verdade. Não é verdade. Não depende das nossas vidas. Não depende do que nós fazemos. De acordo com a palavra de Deus. A terceira alternativa, que é a que nós cremos, é o que Deus diz. E o que Deus diz, Ele diz pela sua palavra. Que diz assim: o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. O homem, todos os seres humanos, em todas as épocas, está destinado 100% de chance de eu e você morrermos. Morrer uma vez só. Bom, uma vez só, não tem reencarnação. Não tem purgatório. Não tem segunda chance. É uma vez só, de acordo com Deus. Não tem vida latente. Não tem outra dimensão. Não tem outro planeta. Depois que morrer uma vez, vem juízo. Juízo é julgamento, tribunal de justiça, mas não esse que nós temos. Porque esse, convenhamos, esse é o nosso, o tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça, o superior, ele enfatiza, ele caracteriza muito a nossa justiça, que é podre, digamos assim. Mas nesse juízo é Deus, julgando 100% do que você fez, disse, pensou. É 100% imparcial. E aí, talvez vocês, como eu, pensariam, mas desse jeito não tem jeito mesmo. Porque diante dos outros tem. Aqui, principalmente aqui tem. Aqui é tudo lindo, maravilhoso. Mas o juízo aqui é diante de Deus. Eu não acredito nisso, não interessa. É Deus que está dizendo na sua palavra. A palavra de Deus diz, e uma das evidências que nós sabemos da existência dele, é porque ele colocou em nós uma certeza que há algo depois da morte. Então aquele homem, quando ele diz que morreu, acabou, ele sabe, ele mente para ele mesmo. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que ele, e aí entre parênteses, ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo e também colocou no coração do homem a eternidade. O que isso significa? A palavra, quando fala do coração, mostra que é a nossa essência. Por isso que mais de 95% da população mundial acredita que alguma coisa acontece depois. E aqueles que dizem que não acreditam, eles estão mentindo para eles mesmos. Eles sabem. Por que eles sabem? Porque você está dizendo? Não, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. Ainda que exteriormente ele diga o contrário, ele sabe que há algo depois. A eternidade significa, portanto, que a minha e a sua vida não vão acabar daqui 100 anos. Essa realidade, para todos nós aqui, vai acabar. Mas nós não deixamos de existir. Morreu, acabou, é uma mentira. E aí entra algo que não é popular. Porque se há um juízo, esse mesmo Deus que estabelece o juízo, ele diz que só existem duas possibilidades para daqui 100 anos para mim e para você. E essas possibilidades são muito claras na Bíblia, é céu e inferno.
Mas não é popular falar isso hoje. Mas nós não estamos preocupados com popularidade. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, porque Deus fala por meio da palavra dele. Isso é bobagem para alguns, mas o que Deus diz, e é fascinante nós pensarmos primeiro no céu ou no paraíso, e aqui nós já vemos como Deus faz, que é o nosso alvo, falar como eu e você podemos ter certeza que nós vamos estar nesse lugar. Jesus está conversando com um homem que não tinha a possibilidade sequer de apresentar qualquer coisa, porque ele já estava numa cruz, culpado pelos crimes que ele havia cometido. E ele, naquele momento de desespero, sabendo que era um pecador, muito provavelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus e de quem ele era e do que ele veio fazer. Aquele ladrão na cruz, um deles. E o que é mais impressionante é que, se você for ver no relato, os dois ladrões falavam contra Jesus, mas há um momento que o Espírito abre o entendimento de um daqueles para ele chegar e dizer o que está escrito em Lucas, no capítulo 23, versículos 42 e 43, que diz assim: então ele, o ladrão, na cruz, do lado de Jesus, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje você vai estar comigo no paraíso ou no céu. Poucas horas depois, os dois morreram. Ele está dizendo: você que é um pecador, que está aí porque merece, porque você creu em mim, você não fez nada, nem tinha condição de fazer, mas porque você creu em mim, você vai estar comigo no paraíso. Só que tem um lado ruim também, e que é Jesus também que diz. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, a primeira possibilidade é céu, paraíso, na presença de Deus. A segunda possibilidade é inferno, tormento, algo que a gente não gosta de falar nem de pensar. Mas é Jesus que está dizendo isso. Jesus havia enviado homens para pregar. Se você for ver o contexto, ele havia enviado homens para pregar o Evangelho. E ele já de antemão, ele antecipa aquilo que nós vimos no começo: vai haver pessoas que vão rejeitar. Ele manda de 2 em 2, vocês vão, e aqueles que rejeitarem, vocês não deem crédito para eles. E aí então Jesus vai dizer para eles, porque eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus, e eles tinham medo de serem perseguidos, de sofrer por causa de Jesus, e Jesus então diz para eles assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temam aquele, e é um E maiúsculo, porque é ele quem pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. É Jesus quem faz isso, não é o diabo que lança no inferno. É Jesus para todos aqueles que o rejeitam, todos aqueles que preferem o pecado. Foi Deus quem disse isso. Onde você vai estar? Não existe outra possibilidade. Ou você vai estar no céu ou no inferno, ainda que você diga que isso é bobagem. Ainda que você, não quero pensar nisso. Daqui 100 anos é uma linguagem, é um tema de um estudo, porque nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Daqui 10 anos eu penso. Para aqueles homens que pregaram, que foram pregando, Jesus deu uma chance. Vocês vão e falem de mim. Se eles não ouvirem, sacudam a poeira da sandália dos pés, uma vez. Quantas vezes eu e você não ouvimos o que Jesus fez por nós e continuamos rejeitando? Bom, vamos voltar para as 3 alternativas. O jogo acabou,
para Deus não existe. Então, Deus não aceita isso. Mas tem a segunda possibilidade, e essa eu e você, se você está aqui, é bastante claro isso, se você fosse um ateu, você não estaria aqui. Religião, eu e você nos identificamos. Então tem essa segunda alternativa. E religião significa sempre tentar fazer alguma coisa para Deus, para, em última instância, eu sempre estou pensando, Deus, olha o que eu estou fazendo aqui, porque considera isso, porque naquele dia lá eu quero que o Senhor considere isso aqui. Eu dou dízimo, oferta, canto, toco. Eu ajudo os pobres. Jesus, barganha, religião é barganha. Eu tenho a minha religião é importante. A segunda alternativa são as religiões, porque a religião é assim, eu vou tentar fazer alguma coisa para Deus, para que naquele dia, já que tem céu e inferno, eu sei que tem eternidade, porque o meu coração mostra isso, então eu tenho que tentar me garantir naquele dia, então eu vou tentar fazer algumas coisas e tentar argumentar com Ele naquele dia. Deus não aceita. E olha aqui, está ali no destaquezinho aqui, ó, tem uma cruz aqui. Deus não aceita religião em nome de Jesus. Aqui tem várias outras. Mas tem uma cruz ali. E tem muita religião em nome de Jesus, que não prega o Jesus da Escritura. Por isso eu não estou defendendo placa de religião. Mas e aí, como é que funciona isso? Quem aqui sabe o que isso aí significa? Levanta a mão, por favor. Levanta alto, sabe, né? Sabe o que significa. Nós somos religiosos, a gente sabe o que isso significa. Nós nascemos na cristandade, num país cristão, misericórdia, né? País cristão. Isso aí são os 10 mandamentos, lei de Deus. Mandamentos que refletem o caráter de Deus. Por quê? Porque Deus não rouba, Deus não adultera, Deus não mente. E Deus não faz nada disso do que Ele mandou que não fosse feito. Toda religião tem um sistema moral. O islamismo não crê na Bíblia, mas eles têm uma infinidade de regras que é um peso insuportável de carregar. O pior é quando se faz isso em nome do Evangelho, isso que é pior. Tem gente que faz. Mas toda religião se baseia no fazer ou deixar de fazer para agradar a Deus. E aí quando você olha para os mandamentos, tem alguns ali, e eu coloquei aqui, interessante assim. Quem nunca, eu queria que você levantasse a mão também. Quem nunca violentou sexualmente uma criança? Levante a mão. Quem nunca matou fisicamente? Quem nunca mentiu? Ué. Quem nunca mentiu? Eu não coloquei adulterar. E eu não coloquei a extensão que Jesus dá para matar, porque quando você fala uma palavra dura contra o seu irmão, você é como se fosse um assassino. E quando você olha para uma mulher com uma intenção impura, como se fosse um adúltero, porque daí ia ficar talvez constrangedor. Então, dá para seguir isso, não dá a ninguém. Eu não conheço todos aqui. Por que eu sei que todo mundo mente? Porque nós nascemos em pecado. Não podemos mudar, e mesmo que tentássemos, nós não conseguiríamos. Mas ainda assim você quer tentar se apresentar diante de Deus. Tá, Deus, ó, eu sei que eu menti, mas considero que eu fiz de bom, e tem muita coisa. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11. Como Deus fala por sua palavra, e como não dá para interpretar de maneira diferente o que Deus está dizendo aqui.
Gálatas capítulo 3, versículos 10 e 11 diz assim: os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Então, se você tentasse argumentar diante de Deus o que você fez ou deixou de fazer, que você não era pior do que o pedófilo, você está debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito onde? Na palavra de Deus: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Não vale fazer uma só. E é evidente, é claro, é indiscutível que diante de Deus ninguém vai ser justificado pela lei. Ninguém vai chegar, eu me garanto. Ninguém, mas é ninguém mesmo. Nem o mais religioso dos religiosos vai poder chegar. E o mais religioso dos religiosos é hipócrita. A religião, Deus não aceita. Deus não aceita a religião. E aí? O que Deus aceita? A cruz de Cristo. Gente, nós somos pecadores. Mas não é pecadorzinho. Nós somos muito pecadores. Sabe por quê? Porque pecado não é contra homem, pecado é contra Deus Santo. Um Deus que não sabe o que é pecado. Santo, puro, justo. Qualquer pecado, por menor que seja, é contra a santidade de Deus. Só que eu e você sabemos que nós não cometemos qualquer pecado. Eu gosto de uma expressão de um irmão: se eu pudesse pegar a minha mente e projetar ali o que eu penso, os meus pensamentos aqui, eu não conseguiria ficar aqui. De vergonha. A minha mente é igual à sua. Nós somos pecadores. E somos muito pecadores. Por isso, como é que nós queremos chegar diante de Deus e apresentar o que nós fazemos ou deixamos de fazer? Por isso que Ele não aceita. Mas apesar disso, é aí que nós não conseguimos entender. Apesar disso, Deus providenciou um meio, por amor e de graça. Ele não providenciou uma religião. Ele não providenciou um livro, conquanto esse livro tem o principal objetivo de apontar para a pessoa que Ele providenciou, que é o Filho dele, Jesus, o Deus em carne. Por quê? Porque Jesus, diferentemente de nós, não nasceu em pecado, nunca cometeu um único pecado. Romanos capítulo 3, versículo 19, diz que, ele está falando para mim e para você, nós sabemos o que tudo que a lei diz, os mandamentos, porque então você vai ver os mandamentos e vai dizer, mas espera aí, se Deus deu os mandamentos, não é para que eu tente obedecer, para chegar diante dele e aprovar. Não, não é esse o objetivo. Os mandamentos são um espelho para mostrar para mim e para você que nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo que ele nos mostra como somos pecadores, ele mostra que Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar, em nosso benefício, e que isso é dado de graça e por amor, e então ele nos justifica no que ele fez na cruz. O objetivo da lei é esse. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz para aqueles que estão debaixo dela, eu e você. Para que, qual que é o objetivo? Para que toda boca se cale. Por isso que quando eu perguntei quem nunca mentiu, ninguém levanta a mão, porque a nossa boca se cala diante do nosso pecado. O mais incrível da palavra não é em mostrar como nós somos pecadores, mas é em mostrar como esse Deus nos ama, nós, sendo nós o que somos, tão pecadores. Por isso que religião não muda ninguém. Ser evangélico não muda ninguém. Precisa crer no Evangelho, experimentar o Evangelho. E eu estou falando da minha religião. A minha religião é evangélica, ela é um lixo.
religião, seja ela qual for, não muda ninguém. Deus muda. E como Ele faz? Como Deus fez isso? Ele mandou Jesus. A Bíblia diz que é pela graça, então Ele deu o seu Filho de graça. Como é que Deus faz isso? Como é que Ele salva quem não pode ser salvo? João, capítulo 12, versículos 32 e 33. Jesus estava ali e Ele está pouco tempo antes de ir para a cruz. E aí Ele vai mostrar, a Bíblia diz que quantos pecaram? Todos. Todos pecaram. Eu e você e todo ser humano está separado de Deus, não tem relacionamento com Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós estamos separados. Mas Jesus diz assim sobre esses todos. Ele diz assim: mas eu, Jesus, quando eu for levantado da terra. Por quê? Porque Ele é pregado em uma cruz e levantado. Eu atrairei quantos que pecaram todos, eu atrairei todos a mim. Não importa o meu e o seu pecado, não importa quantas vezes eu e você tenhamos pecado, Ele levou os nossos pecados no corpo santo dele, sem pecado na cruz. Eu vou atrair todos a mim, eu vou pagar o seu pecado, eu vou fazer algo que você não pode. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte que Ele havia de sofrer ou de morrer, morte de cruz. Na cruz, Jesus levou o meu e o seu pecado. O sangue de Jesus nos purifica dos nossos inúmeros pecados, e na sua ressurreição, Jesus ressuscitou, Ele nos deu uma nova vida. Por que Ele fez isso? João capítulo 3, versículos 16 e 19. 16 a 19 diz assim: por que Deus fez? Porque Deus amou tanto o mundo. Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que deu, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso nem a fé, por isso que a fé não posso botar na sua cabeça. A fé é dom de Deus. Não sobra. Eu estava conversando com um irmão esses dias, e ele disse assim: a ideia da confissão protestante é que não sobra nada para o homem, não sobra nem um pouquinho de glória para o homem, para que todo aquele que nele crê numa religião, obedece? Não, crê em Cristo, não pereça. Não perecer é não ser condenado, é não ir para o inferno. Então aqui há uma condição. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. O objetivo de Deus enviar Jesus não é condenar, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Mas há uma condição: todos são salvos? Não. Só é salvo quem nele crê. Quem crê em Cristo não é condenado, mas quem não crê já está condenado. É Jesus que está dizendo isso. Por quê? Porque não crê, rejeita Jesus. Não é a gravidade do meu e do seu pecado que vai nos levar para o inferno. Aquele ladrão não tinha mais o que fazer, e a morte de cruz era a pior morte da época. Se ele estava lá porque ele era um criminoso, mas ele creu em Jesus, e Jesus deu de graça a salvação para ele. Então, não é o meu e o seu pecado, é a rejeição a Jesus. E a rejeição a Jesus pode se manifestar de várias formas, inclusive, eu amo a minha religião, eu quero mais a minha religião. Esse é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Por que as pessoas rejeitam Jesus? Porque elas amam o pecado. Só existe uma possibilidade, é que Jesus fez na cruz. Qual é a minha e a sua?
resposta. Como é que nós respondemos? Quando Deus fala no meu e no seu coração, há uma resposta que se chama arrependimento. Meu Deus, eu estou vendo que eu sou isso aí mesmo. Eu sei que eu sou um pecador. O meu pecado, como disse Davi, meu pecado está sempre diante de mim. Mas o Senhor me amou mesmo assim. E o Senhor deu, Pai, o seu Filho, Jesus, de graça. E a tua palavra diz que todo aquele que crer nele não é condenado. Então, pela fé, eu creio, eu recebo o que Cristo fez por mim, de graça. E quando nós cremos, vem o tratar do Espírito, a bondade dele nos conduz ao arrependimento. E quando nós nos arrependemos, ele já mostra que todos os nossos pecados foram levados na cruz. Onde é que você vai estar daqui 100 anos? Meu desejo é, ainda que eu sei que eu não posso fazer, que você creia. Se você quiser conversar sobre isso, para mim vai ser uma alegria e um prazer. Pai, nós te agradecemos por tua palavra viva e eficaz. E te agradecemos porque o Senhor age por meio dela, independentemente de nós. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que revele Jesus para esses que aqui estão e que ainda não creem em sua morte e ressurreição com Cristo, que ainda não o receberam como Salvador e Senhor. Senhor, quebranta os seus corações, conduze-os ao pó, Senhor, ao arrependimento. Que para a tua honra e glória, Senhor, haja salvação, haja regeneração, conversão, aqui hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.